Olá, pessoal. Com esse vídeo nós vamos terminar a nossa unidade 4 com o tema da greve. E, ao mesmo tempo em que terminamos a nossa unidade 4, nós também terminamos a disciplina DIR 575, que é Direito do Trabalho 2. E terminando a disciplina de Direito do Trabalho 2, nós também concluímos a nossa análise com vocês sobre o direito do trabalho. Portanto, vamos ao nosso último tema a ser visto no direito do trabalho, que é o relevante tema da greve. Bom, nós já vimos algumas vezes, quando tratamos de história do trabalho e do direito do trabalho, que a greve precede o próprio direito. A greve, historicamente, é que faz nascer o direito do trabalho. A greve produz direito novo, porque a greve é o instrumento, por excelência, que tem a classe trabalhadora para pressionar o capital, para pressionar o patrão. Portanto, trata-se de autotutela, de fazer, de causar, de impor ao patrão um prejuízo licitamente, com respaldo constitucional. Então, a greve ela pretende impor ao patrão um prejuízo, licitamente, com respaldo constitucional, para que ele, empregador, sinta a pressão dos trabalhadores e concorde com a construção do direito novo, com a construção da melhor norma coletiva autônoma possível. Constitucionalmente, lá no artigo 9º da Constituição da República, não há um limite para uma imposição de um momento para o exercício do movimento paredista, para o exercício do movimento grevista. Então, eu costumo dizer que a qualquer momento e em qualquer momento, a categoria pode deflagrar uma greve. Mas a lei, infelizmente, a lei de greve brasileira é péssima, como acontece com a legislação trabalhista brasileira. A lei trabalhista brasileira é péssima e ela existe para limitar o direito fundamental de greve. E o primeiro limite que o legislador ordinário impôs foi um momento para o exercício do direito de greve, porque assim ele, legislador ordinário, pretende limitar o movimento grevista. Aliás, é o que mais a gente vê nesse país, é tentativa de imposição de limite à classe trabalhadora. Então, o artigo 14 da Lei 7783 de 1989 estabelece esse primeiro limite que nós vamos ver. Abram aí no computador de vocês a lei de greve, que é a Lei 7783 de 1989. Lá em seu artigo 14, nós percebemos que constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa, não constitui abuso do exercício do direito de greve a paralisação que tenha por objetivo exigir o cumprimento de cláusula ou condição, que é a chamada greve de cumprimento. Inciso 2, seja motivada pela superveniência de fatos novos ou acontecimentos imprevistos que modifiquem substancialmente a relação de trabalho. Portanto, o que pretendeu inicialmente o legislador de 1989? Dizer que o momento da greve é o momento da negociação coletiva, que a greve só pode se dar durante a negociação coletiva, e não depois, e não antes, porque é em vigor um instrumento normativo coletivo que deveria ser respeitado. Portanto, a lei de greve, ela
tenta restringir o direito fundamental de greve. Mas, nesse ponto, o judiciário tem sido um tanto mais razoável, como regra geral, e tem permitido o exercício do direito de greve, mesmo fora da negociação coletiva, fora do momento da negociação coletiva. Corretamente, a Lei 7783 de 89, em seu artigo 17, proíbe o lockout. O lockout seria a greve do patrão, uma paralisação das atividades do patrão com o objetivo de prejudicar os interesses dos trabalhadores. Artigo 17. Fica vedada a paralisação das atividades por iniciativa do empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos respectivos empregados, que é a figura do lockout. Então, no direito brasileiro, o lockout é proibido. A greve do patrão não é permitida. Bom, nós vamos ver no artigo 9º da Constituição da República que o direito de greve é amplo e deve preservar apenas os interesses coletivos da sociedade. Mas, não obstante a amplitude do direito constitucional de greve, a Lei 7783 de 89 veio para impor vários limites à fruição desse direito fundamental. Em muitos pontos, inconstitucionalmente, impropriamente, mas com ampla aplicação desde então. A Lei de Greve, em seu artigo 2º, traz o conceito legal que é mais restrito do que o conceito constitucional. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador. Então, a partir do conceito legal, o judiciário, a doutrina, vem caracterizando a greve como, primeiro, movimento coletivo. Ser movimento coletivo não quer dizer que a unanimidade dos trabalhadores tenha que participar. Ao contrário. Só diz que não há greve de um sujeito só, de um trabalhador só, de 2 ou de 3. Tem que haver um movimento de grupo respaldado pelo sindicato. A greve, ela é deflagrada pelo sindicato na sua formatação típica. A segunda característica é de paralisação ou sustação das atividades laborativas. Se nós formos pensar numa imagem de greve, nós vamos ver os trabalhadores fora da fábrica, fora do estabelecimento, de braços cruzados, sem trabalhar. Se você for buscar uma imagem aí de greve, provavelmente será essa que você vai encontrar. E a lei de greve impõe, equivocadamente, inconstitucionalmente, impropriamente, que a greve tenha sustação das atividades. Mas existe um movimento grevista, chamado um movimento grevista caracterizado ou conceituado como atípico, que muitas vezes é mais exitoso e que não exige a paralisação das atividades. Na greve atípica, que para alguns é lícita, para outros não, na greve atípica, o trabalhador continua no posto de trabalho, mas ele faz o trabalho de um modo diferente daquele que ele está acostumado, para, com isso, modificar temporariamente o modo da produção e causar ao patrão um prejuízo ou um desconforto. O exemplo talvez mais frequente no país seja a greve de zelo, que o trabalhador segue à risca os manuais, né, de atuação, e isso tende a
reduzir o ritmo da prestação de serviços ou da produção industrial. Portanto, na greve atípica, como o nome indica, nós vamos ter as pessoas nos seus postos de trabalho, mas rompendo com a normalidade do processo laborativo, com o intuito de forçar o patrão a uma melhor negociação. Na minha percepção, na percepção do professor Márcio Túlio Viana, que é a nossa referência para esse tema, a greve atípica deve ser validada, deve ser respeitada e deve ser uma escolha que compete apenas à classe trabalhadora. Não caberia ao patrão ou ao judiciário intervir na greve atípica. Bom, na greve nós temos um exercício coercitivo direto de um direito, né? Não há autorização, não há pedido de permissão, não há formalidade documental para deflagração, não tem que haver concordância de ninguém. O exercício é direto. Os objetivos, nos termos constitucionais, são todos aqueles que a categoria queira defender. Todos os interesses que a categoria queira defender, sem imposição de limitações constitucionais, muito embora a jurisprudência venha criando limites no plano dos objetivos, restringindo a greve ao objetivo negocial, ao objetivo contratual, proibindo, por exemplo, o exercício da greve política, ou o exercício da greve de solidariedade. Né? Mas, constitucionalmente, quem define o objetivo é a categoria. Não cabe a ninguém, além da categoria, decidir os objetivos que serão perseguidos com a greve. Infelizmente, a lei de greve fixa, no artigo 7º, a natureza jurídica do período de paralisação como um período de suspensão do contrato de emprego. Disso decorre que durante a greve não há trabalho, na greve típica, né? Não há trabalho e também não há salário. E talvez seja esse um dos, são vários, mas um dos motivos que fazem com que a greve no Brasil seja absolutamente excepcional. Que a greve no Brasil seja desincentivada, que a greve no Brasil seja uma exceção. Por quê? Porque se a greve suspende o contrato, não há trabalho, não há salário. Vamos seguindo. Como eu disse, a extensão do direito de greve, os objetivos grevistas, são aqueles que a categoria quiser elencar. Né? Essa previsão é do artigo 9º, como nós já vimos, e, portanto, nós teremos interesses contratuais ou extracontratuais na deflagração da greve. Muito embora, repito, tenhamos jurisprudência no outro sentido. A Constituição também estabelece um limite ao exercício do direito de greve, que é a preservação dos interesses da comunidade. E esses interesses estão fixados na lei de greve, artigos 9º, 10 e 6º, que nós vamos ver agora. Por favor, abram aí a Lei 7783. Artigo 9º, caput e parágrafo 1º. Deixa eu só anotar isso aqui, porque eu vou lá para a lei e a gente já segue. 9º, caput e parágrafo 1º, 10 e 6º. Vamos lá. Lembrando que essas limitações, elas não me parecem, todas elas, não são necessariamente conforme a Constituição, que trata amplamente do direito de greve. Artigo 9º, caput. Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador,
manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resulta em prejuízo irreparável, grifem aí, prejuízo irreparável pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento. Aqui me parece que agiu bem o legislador, porque o objetivo da greve é causar prejuízos licitamente, para que o patrão possa sopesar esses prejuízos com as vantagens pretendidas pela categoria. Não é lícito que se inviabilize o empreendimento patronal, né? Que se quebre o patrão, que se leve o patrão à falência. Por exemplo, com ao desligamento de uma máquina que não possa ser desligada. Então, por isso, é obrigatória a equipe de manutenção durante a greve. Parágrafo único, não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários. Então, se o sindicato não mantém uma equipe de manutenção, o próprio patrão pode providenciar a manutenção dos seus equipamentos, contratando substitutos. Artigo 10, os famosos, né, serviços ou atividades essenciais. Então, a lei de greve, no artigo 10, ela lista quais são os serviços ou atividades essenciais. Isso não quer dizer, ao contrário do que entendem alguns, que é proibida a greve em serviços ou atividades essenciais. Não é isso. Quer dizer que a greve em serviços ou atividades essenciais deve ser feita de modo a não inviabilizar os serviços ou atividades essenciais. E, para isso, cabe ao sindicato manter um grupo, um número, um percentual de trabalhadores trabalhando para que não se inviabilize a atividade essencial. Repito, a greve em atividade essencial é permitida, mas dentro de limites que não inviabilize, para que a greve não inviabilize a prestação desses serviços ou a realização dessas atividades. Mas quais são esses serviços ou atividades essenciais? Inciso 1. Tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. 2. Assistência médica e hospitalar. 3. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. 4. Funerários. 5. Transporte coletivo. 6. Captação e tratamento de esgoto e lixo. 7. Telecomunicações. 8. Guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. 9. Processamento de dados ligados a serviços essenciais. 10. Controle de tráfego aéreo e navegação aérea. 11. Compensação bancária. 12. Atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e assistência social. 13. Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência. 14. Outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico federal. 15. Atividades portuárias. Portanto, por enquanto, porque o Estado sempre quer aumentar o rol das atividades essenciais, mas, portanto, por enquanto, são essas as atividades listadas como essenciais que, repito, permitem o exercício do direito de greve, mas dentro de limites, e que se permita a prestação do serviço essencial mesmo durante a greve. Por fim, o parágrafo 3º do artigo 6º, as manifestações e atos de persuasão utilizados para constranger utilizados pelos grevistas,
não poderão impedir o acesso ao trabalho, nem causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa. No Brasil, o direito de greve não podia ser diferente. Não é uma obrigação de fazer greve. Faz quem quer. O trabalhador que não quiser não será obrigado a isso e nem será constrangido à paralisação. Se ele quiser furar a greve, ele tem esse direito. A lei também impôs requisitos para que se reconheça a validade da greve. Lembrando que a Constituição não fez isso, mas a lei fez limitando direito fundamental. Vamos lá. Tentativa prévia de negociação. Já disse que discordo, que entendo que não é isso, mas a lei diz que antes de se deflagrar o movimento grevista, o Sindicato dos Trabalhadores deve tentar negociar com o patrão para resolver o problema sem a medida mais extrema. Já vimos também a aprovação em assembleia. Nós não vimos da negociação coletiva, né? Na greve não. É necessário que a greve seja aprovada em uma assembleia de trabalhadores especialmente convocada para esse fim. Aviso prévio é outro problema aqui no Brasil. A greve não pode ser uma surpresa. Ela não tem que ser autorizada, mas ela tem que ser previamente avisada ao patrão e à coletividade se tratar de serviços ou atividades essenciais. Eis um problema, um limite que para mim é inconstitucional, mas está aí na lei. E já vimos também atendimento às atividades essenciais e inadiáveis da coletividade. Quais são os direitos dos grevistas? Primeiro, persuasão. Convencer os colegas ao movimento. Convencer o colega a aderir à greve, sem, no entanto, obrigar quem quer que seja a fazer greve. Arrecadar fundos. Nós vimos que a greve suspende o contrato, e, portanto, não tem salário durante a greve, e aí o sindicato, muitas vezes, tem que arrecadar fundos para manter, né, os grevistas. Então, é direito dele fazer isso. Divulgação do movimento também é um direito dos grevistas. Outro direito é proteção contra a dispensa. Durante a greve, ninguém pode ser dispensado, a não ser por justa causa. E também ninguém pode ser substituído pelo patrão durante a greve, porque se pudesse substituir todo mundo durante a greve, para o patrão não haveria nenhum efeito, né? Ele substituiria os grevistas por outros trabalhadores, pagaria o salário só para os substitutos, não para os grevistas, e tudo ficaria como antes. Portanto, felizmente, não pode haver contratação de substitutos durante a greve, a não ser, como nós já vimos, nos casos em que o sindicato não cuida de manter equipe mínima para a manutenção dos equipamentos que assim exigem. Deveres dos grevistas, nós também vimos, prestação de serviços essenciais e inadiáveis, organização de equipes de manutenção, também já vimos. Um problema, né, que eu desde o início falei aqui, não insurgência contra acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa. A ideia da lei de greve de que a greve só pode se dar para negociar e não contra a negociação. As exceções também vimos, a greve é possível quando o patrão descumpre o direito dos trabalhadores ou quando se alteram substancialmente as condições. Eis um problema, um limite que me parece não razoável e inconstitucional, mas está aí o limite na lei e ele vem sendo aplicado. Respeito ao direito alheio sempre e não violência. Não há lugar, não há espaço, não há mais justificativa para violência, seja onde for, né? E não há justificativa para o uso da violência na greve. Por fim, eu já falei, já li o artigo 14 para vocês, a lei de greve estabeleceu quais são as situações de abuso do direito de greve, que, em síntese, a greve será declarada abusiva se os
as exigências, se as normas da Lei 7783, de 89, forem inobservadas. E aí, nesse caso, o Poder Judiciário declara a greve abusiva e determina o retorno dos trabalhadores aos postos de trabalho, sob pena de multa a ser imposta ao sindicato. Vimos também em que consistem as greves atípicas, e eu termino aqui, mais uma vez, insistindo com vocês na necessidade da leitura desse tema na doutrina, e aqui também recomendável a consulta à jurisprudência brasileira sobre o direito de greve, porque na prática a gente tem visto que o judiciário tem balizado o direito de greve, muitas vezes impropriamente, mas tem dado as balizas, dado os limites do exercício desse direito de greve. Muito bem, então aqui nós terminamos o nosso conteúdo da unidade 4, terminamos o nosso conteúdo da disciplina Direito do Trabalho 2, terminamos também todos os nossos conteúdos de Direito do Trabalho. Eu agradeço muito a você que esteve aqui durante todo esse período, que viu com atenção esses vídeos. Agradeço a você que fez a leitura dos nossos temas na doutrina, que pesquisou a jurisprudência, que fez os exercícios. E só posso desejar a você todo sucesso no mundo, todo sucesso na vida, todo sucesso no trabalho, todo sucesso no exame de ordem, muito sucesso no exercício da advocacia, e que você continue os seus estudos para se tornar cada vez um profissional melhor. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, nós nos vemos por aí pela vida. Até breve.